Eu quero falar algo, eu quero trazer uma associação nessa noite, a respeito, dentro da figura paterna, dentro do Dia dos Pais, dentro do assunto pai. Eu quero trazer uma associação com a pessoa de Deus, porque Deus é nosso Pai, amém? Então, todas as homenagens aos pais ou às mães, né, na data delas, muito importante, muito relevante. Obrigado. Daqui a pouquinho, né, no final da mensagem, vou marcar aqui já tinha esquecido. Nós vamos aí ter o nosso momento dos dízimos, as ofertas, né, e os visitantes, se tiver conosco. Então, se eu esquecer, tá? Você me fala, porque depois dos 35, não é Alzheimer, não. Depois dos 35, às vezes a gente acaba, né, Aline, esquecendo um pouquinho, é natural, né? Muita coisa na cabeça, assim, acaba esquecendo depois dos 35, né? Mas eu sei que você acredita que eu tenho 37, mais ou menos, né? Pelo menos eu não tenho cara que passou dos 40, já é um bom sinal, já é um bom sinal, amém? Bom, então eu quero associar um pouco dentro do Dia dos Pais, associar a figura paterna, um pouco da figura paterna, mas também colocando a relação com nosso Pai, Deus como Pai, Deus como Pai. Então, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, mas Deus como Pai. É muito importante também entendermos Deus como Pai. Assim como nós temos pais, ou muitos tiveram pais, né? Ou é pai também, tem filhos. Então, é importante associarmos a figura de Deus como Pai. No Brasil, 1 em cada 4 crianças não tem o nome do pai registrado no cartório. Você sabia? Que a média de cada 4 crianças, 1 em cada 4, 25%, talvez 20%, um quinto, não tem o pai registrado na sua certidão de nascimento. Eu advoguei por 22 anos, eu vi muitos filhos no qual as mães entravam com a investigação de paternidade, para que o pai fosse levado a reconhecer a sua paternidade. E, infelizmente, hoje ainda existem muitas crianças que talvez a mãe não saiba nem quem é o pai, porque teve relação com muitas pessoas, e ela não sabe quem é o pai. E essa criança sofre porque ela não tem a identidade paterna presente. Talvez essa mãe não casou com alguém, com outra pessoa, cuidou do filho sozinha, e outra pessoa não assumiu o lugar do pai, não foi uma pessoa como na figura do pai presente na vida dela. Às vezes a mãe sabe quem é o pai, mas o filho não sabe, e o filho não tem essa presença paterna. Então é triste saber que no Brasil ainda há uma estatística que muitas crianças não têm no seu registro o nome de um pai. E isso traz, conforme os sociólogos, os psicólogos, os terapeutas, isso traz problemas na vida dos filhos. Mas pastor, você está falando, não ia falar do Deus Pai? Vou falar daqui a pouco. Estou fazendo uma introdução aqui, para você entender o contexto. Então, não é apenas simplesmente porque não há o nome de um pai no registro do nascimento. Não é apenas algo técnico, não é apenas um documento, mas aquilo para uma criança representa muito. Então olha a figura do pai, olha a figura da paternidade na nossa sociedade, olha a importância da família, da paternidade numa sociedade. Então muitos pais, muitos filhos não sabem quem são seus pais, ou não tem o nome registrado na sua certidão, e no Dia dos Pais fica aquela lacuna, fica aquele vazio, sem a presença paterna. E de acordo com a socióloga Anna Turler, ela diz que a criança que não sabe quem é o pai tende a ser mais fragilizada emocionalmente.
A criança que não sabe quem é o pai, ela tende a ser mais fragilizada emocionalmente. E nós sabemos que isso é uma realidade, triste realidade, mas é uma realidade. Mas mais do que um sobrenome, mais do que ter no seu sobrenome o sobrenome da identidade paterna, também é a presença do pai que expressa, ou deveria expressar na vida de uma criança, a proteção, o afeto, a provisão e tantas outras coisas que manifestam também, é uma faceta do caráter de Deus como pai. Então muitas crianças estão desprovidas de uma imagem de Deus como pai, porque não tem a imagem de um pai formado nelas terrenamente, dentro dessa vida terrena. Então uma pessoa que teve problema de paternidade, uma pessoa que não conheceu seu pai, ou uma pessoa que foi rejeitada pelo seu pai, a dificuldade dela aceitar que Deus é pai, eu posso dizer para você que está aqui e para você que nos acompanha na internet, isso é realidade. Ela vai ter muitas dificuldades de entender e ver Deus como um pai, porque ela não teve uma referência paterna, biológica. Então ela vai ter dificuldade de ver Deus como um pai que a ama. E isso tem que ser trabalhado nessa criança, nesse adolescente, nesse jovem, porque a importância da figura paterna é muito grande. E quando ela não tem isso, o vínculo dela com Deus se torna mais difícil, porque Deus é pai, só que ela não consegue identificar Deus como pai, e muitas vezes deixa de acreditar num Deus bom, porque teve um pai mau, porque teve um pai ausente, porque teve um pai indiferente, porque teve um pai que a rejeitou. E aí ela precisa de muita oração, e ela precisa de muita intercessão, para que ela possa compreender que mesmo que ela não teve a presença de um pai humano, mas ela pode ter a presença de um pai celestial. Amém? Aleluia. Então isso é muito sério, porque o pai, ele representa Deus no coração dos filhos. O pai representa Deus no coração dos filhos. Mas falar desse Deus para um filho carente, como eu disse, de pai, é bem difícil. Porque, como eu disse, o pai representa a identidade de Deus na vida dos filhos. E é um grande desafio nos nossos dias ainda. Mas pela misericórdia de Deus, nós vemos mães que têm criado seus filhos sozinha, assumindo o lugar do pai ausente. Às vezes de um pai ausente dentro de casa, às vezes de um pai ausente que esse filho nunca conheceu. Mas seja como for, essa mãe desbravadora, vencedora, batalhadora, ela tenta suprir de alguma maneira a ausência desse pai. Talvez você se coloque nessa situação, talvez você conhece alguém que está nessa situação. Talvez você entenda o que eu estou dizendo. Mas Deus, pela misericórdia dele, ele faz com que a mãe de alguma maneira consiga criar esses filhos. Eu conheci uma mãe que criou 4 filhos sozinha, trabalhava na Santa Casa, turnos diferenciados. Às vezes os filhos ficavam na madrugada, um cuidando do outro, porque ela tinha que trabalhar. Às vezes o dia inteiro fora, porque ela tinha que trabalhar. O pai viajava, o pai rodava o mundo no serviço dele. Ele não era brasileiro, nem sei se está vivo mais hoje, mas na minha infância eu convivi com um desses filhos, que era meu amigo. E raramente esse pai vinha estar com a família, porque pelo serviço, o trabalho dele, ele passava durante o ano pouquíssimos dias com a família. Então essa família foi privada da presença de um pai, de uma paternidade, não porque ele quisesse, mas porque era o trabalho dele. Viajava muito, se ausentava muito do Brasil.
E essa mãe assumiu esse lugar, tentando suprir um pouco a ausência desse pai. E eram 4 filhos, 4 crianças. Mas Deus faz com que essa mulher consiga realizar grandes proezas. Mas ela não consegue ainda assim suprir, preencher a lacuna da paternidade. Ela consegue se aproximar de alguma maneira pela graça de Deus, suprindo a ausência do pai. Mas ela não consegue suprir a lacuna deixada pela paternidade. Porque essa só o pai pode preencher. Essa gaveta, o encaixe dela é do homem. Só ele consegue fechá-la. Só ele consegue colocá-la. Então, por isso que Deus definiu com clareza os papéis do homem e da mulher. E isso é importante nós sabermos. Então, o grande projeto do coração de Deus é a família. É ter um pai, é ter uma mãe e é ter filhos. É o projeto de Deus para nós. Uma família. Você que está na sua casa, você tem uma família. O pai, a mãe, os filhos, amém, glória a Deus. Já teve uma família completa? Não tem hoje? Mas está procurando lidar e tratar essa dificuldade? Amém, Deus vai te dar graça. Então o grande projeto do coração de Deus é a família. E qualquer personagem dessa família que falta, ou que vier a faltar, vai deixar o cenário incompleto. Não tem como. Não vai substituir. Vai procurar fazer mais diante da falta do outro, mas nunca vai substituir. Porque se conseguisse substituir, aquele ausente não teria mais razão de existir, de preencher um espaço. Ele seria desnecessário. E isso não existe. Porque o homem e o pai sempre será necessário, a mãe sempre será necessária. Então olha a importância da paternidade, olha a importância da família, conversando aqui no dia dos pais. E nós vemos que há um coração paterno de Deus, um coração de Deus que é paterno, um coração de Deus que age como um pai. Talvez você não teve esse pai presente, talvez você teve um pai ausente. Eu acho que o pior, eu tenho certeza, convicção, eu, pastor, tenho convicção, é a convicção minha, que é pior você ter um pai presente, no sentido de conviver em casa, mas ausente. É pior ter um pai ausente, presente, vivo, do que um pai falecido. Porque o falecido, você tem que aceitar que não existe mais. Não tem solução, ele não está ali mais, ele não existe mais, ele partiu. Mas eu acho que o mais difícil, dolorido e que fere, é você ter um pai que não é presente, mas que está vivo. Isso deve doer mais. Isso deve machucar mais. Então nós como pais temos que tomar cuidado. Porque no coração dos filhos dói mais um pai vivo ausente do que um pai morto. Dói muito mais. E Deus, que tem um coração paterno, você vê que Ele se mostra ao longo da Bíblia, na sua revelação progressiva, na palavra, como Senhor, em Ezequiel 20:19, como amigo, em João 15:14, como rei, em Salmo 10:16, como médico, em Mateus 9:12, e de tantas outras formas que Deus se manifesta. Mas eu chamo a tua atenção, porque de uma forma sublime, grande, Deus também se revela na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo, como um pai. Nenhuma outra religião e nenhum
outra filosofia ou estilo de vida que o homem procura seguir, ou religião mesmo. Não existe nenhum outro Deus criado pelos homens, de outras religiões, que se apresenta, que se manifesta, que vive, que se relaciona como um pai. Você pode estudar, você pode procurar, você não vai encontrar nenhum Deus. Sabemos que só há um único Deus verdadeiro, mas nenhum dos deuses cultuados, adorados de séculos a séculos por milhares e milhares de pessoas, nas suas crenças, nas suas doutrinas, nos seus cultos, você não vê em nenhuma religião um Deus que se apresenta como Pai. Você só vê isso em Deus Jeová. Você só vê isso em Deus Pai, na figura de Pai, da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. No cristianismo, Deus se apresentava no Antigo Testamento para os judeus como Pai também. Você vê inúmeras referências bíblicas, Deus sendo: eu sou o vosso Pai. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele se apresenta também: vós sois meus filhos, e eu sou vosso Pai. Se ouvires a minha voz, se cumprires os meus mandamentos. Ou seja, eu me apresento a vocês como Pai, e eu os tenho como filhos. Desde o Antigo Testamento, Deus se apresenta como Pai, e nos coloca o povo como filho. Jesus vem, se apresenta como filho encarnado, e se posiciona com Deus na relação como Pai, e diz que nós assumiríamos a mesma posição que Ele recebeu e ocupou do Pai. Então somos filhos também, nos tornamos filhos do mesmo Pai. Em nenhuma religião você vai encontrar um Deus, um culto a qualquer Deus, que Ele se apresente, ou que Ele é reverenciado, ou que Ele é identificado como um Pai. Não existe. Não existe. Então é sublime você ver que a Bíblia deixa claro que Deus nos trata como filhos. Nenhum outro recebe esse lugar, porque só Ele tem esse lugar, porque só Ele é Pai. Amém? A Bíblia diz que Deus também disciplina os filhos que ama. Quem é pai aqui já disciplinou o filho, né? Eu acredito que sim. E quando você disciplina seu filho, em quem dói mais quando você disciplina seu filho? Em você ou nele? Quem é pai aqui? Já disciplinou? Só não pode disciplinar na ira, né? Deixa a ira passar. Menino, eu vou te pegar, eu vou torcer a tua orelha. Vem aqui. E dá aquele surto naquele momento. Naquele momento que dá aquele surto, você para. Vai para outro canto, corre da criança, corre, deixa ele correr, deixa ele ganhar a corrida, e não vai atrás dele não. Deixa passar 15 minutos. Aí você estabiliza o seu emocional. Passou a ira. Aí você vai lá: filhinho, vem cá. Papai vai te disciplinar, papai vai te ensinar, papai vai te mostrar algumas coisas aí que você precisa entender. Então Deus, Ele é um Pai que disciplina os seus filhos. Está lá em Hebreus 12. A disciplina, querido, ela é bíblica. O problema é como você exerce ela, como você manifesta ela. Então, não pode ser na ira.
Não pode ser de forma errada, porque você vai trazer problema para a criança, vai traumatizar a criança. Hebreus 12, no verso 7, diz assim, olha: suportem as dificuldades recebendo-as como disciplina. Deus os trata como? Deus os trata como? Não, vocês não entenderam, vou repetir de novo. Deus os trata como? Filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Aquele que não é disciplinado por seu pai é porque tem um pai negligente, um pai omisso, que não ama o seu filho, que se amasse, iria disciplinar. Mas a disciplina muitas vezes dói mais em nós do que no próprio filho. Quando você leva o filho para tomar uma injeção, se for bezetacil, então misericórdia, dói mais em você do que nele. Só de você ver ele tomar a injeção e o olhinho dele avermelhar e as lágrimas rolarem, aquela injeção doeu mais em você do que nele. Por quê? Porque você ama. E por que você disciplina? Porque você ama. Porque Deus nos disciplina, porque somos filhos. Porque Deus nos corrige, porque somos filhos. Então, graças a Ele, que você tem um pai que cuida de você, que se preocupa com você. Então, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Amém? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. O filho que é filho, ele tem que ser disciplinado, ele tem que ser corrigido. E pai que é pai, tem que disciplinar, tem que corrigir quando é necessário. Eu lembro quando minha filha era pequena, já se passaram mais de 20 anos, eu falava, quando chegar em casa, se você fizer isso, 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 quando você chegar em casa, nós vamos conversar, você vai, eu vou te centrar lá em casa. Ela vinha de vestidinho branco assim, porque aqui na igreja, ela vinha de vestidinho branco assim, já chegava naquela entrada, já chutava a sandalinha, já voava uma para um lado, o sapatinho para o outro, arrancava a meia e já descia rolando. Eu falei, ai meu Deus do céu, aquela roupa branca que a mãe, né, levou 3 horas para passar, Jesus. Mas quando eu chegava em casa, e eu ia disciplinar ela, doía mais em mim do que nela. Mas era necessário, ela tinha que entender certas coisas, certas regras, certos limites. Mas graças a Deus entendeu rápido. Entendeu tão rápido que foi umas 2 vezes, 3 só. Na quarta ela já estava pianinho, ela estava arrumadinha assim, ó, né? Já não jogava, já não rolava no chão, já não jogava sapato, já estava bem arrumadinha assim. Por quê? Porque tem momentos que nós temos que disciplinar, temos que corrigir. Então Deus é um pai que ama você tanto, que até quando Ele te disciplina, dói nele. Ele sente a dor da disciplina. Como eu disse, né? Vai tomar uma injeção, o filho vai tomar, parece que dói mais em você. Teve uma vez que foi eu e minha filha para o pronto atendimento, e eu acho que um estava com a garganta inflamada, outro estava com alguma outra coisa, já não sei o que era, estavam os dois. E ela não pode, se ela tomar qualquer comprimido, já embrulha o estômago, já dá ânsia de vômito, e ela já chega para o médico assim, ó, é o seguinte, eu estou com esse problema aqui, já vou avisando para o senhor, eu não quero antibiótico, antibiótico vai agredir meu estômago, eu não posso tomar antibiótico, eu quero uma bezetacil. Aí o médico já regala o olho e fala, nossa, começou a fazer medicina já? Não sei, né? Já fica assim. Ela fala, olha, mas eu quero uma bezetacil com xilocaína, que é aquela substância, né, que adormece, que tira um pouco daquela dor. E eu estava nessa junto com ela, na consulta, e eu disse assim para o médico, eu também estou com um problema, mas também não quero tomar comprimido. Eu quero tomar uma bezetacil, nunca tinha tomado na vida, nunca. Eu falei, não, minha filha vai tomar, vou tomar também. Eu pensei, bom, quero sentir essa dor, né? Já senti a dor por fora, emocional, mas quero sentir literalmente essa dor. Aí foi os dois, né?
Um para uma sala e o outro para outra. Parecia dois cordeiros indo para o matadouro. Acaba de tomar bezetacil, querido, você senta de lado. É ou não é? Você senta de ladinho assim, né? Porque o negócio dói. O negócio entra rasgando. O negócio entra no músculo assim, né? Nas nádegas. Entra assim rasgando, queimando. E ela já tinha tomado algumas, né? A lágrima rolava assim. Eu falei, não, eu preciso saber que tipo de dor é essa. Meu Deus. E aí eu falei, vou tomar uma também. Já não queria tomar comprimido. Como diz, rapaz, o negócio dói mesmo. Na hora que deu aquela agulhada assim, eu pensei, é só uma agulhada. Na hora que ela apertou a seringa assim, parecia que estava entrando um caminhão no meio dos meus músculos assim, ó, com a faca assim, ó. Eu confesso que minha perna bambeou. Eu estava em pé assim, minha perna deu aquela bambeada, eu ergui de novo, só fiz assim, Mas foi 3 segundos só o tempo de injetar. E na hora que injetou, Pedro fez assim, Jesus. Eu queria era pegar no pescoço do enfermeiro e socar ele, né? Mas aí era para o meu bem. Então eu só dei aquela relaxada na perna assim que eu senti que doeu. Minha perna bambeou. E eu ergui assim, Jesus, obrigado, Senhor. Vou ficar bom. É de Deus. Saí meio bambu assim, né? Sentei de ladinho assim. E você sente o negócio latejando ali, né? Então, dói, querido. Quem passa por disciplina, quem recebe um medicamento para ser curado, para ser tratado, dói. Dói em quem aplica e dói em quem recebe. Então dói. Mas não tem como fugir, né? Então Deus, quando nos corrige, dói nele. Tem que corrigir. Mas dói em nós também que somos corrigidos. Para sermos curados, para sermos tratados. Amém? Então Deus tem toda a autoridade, mas não é um pai autoritário. Olha que coisa linda. Deus é teu pai, Rogério. Amém? Deus é teu pai, só que ele não é autoritário. Ele tem autoridade. Você deve obedecer ele, respeitar a autoridade dele, mas ele não é autoritário. O pai deveria ser assim: olha, eu tenho autoridade sobre a tua vida, mas eu não quero ser autoritário sobre você, ditador. Então, nós pais precisamos seguir a referência de Deus como pai. Temos que ter autoridade como ele tem, mas não podemos ser autoritários. Outra coisa, ele tem todo o poder. Deus tem todo o poder. Tem ou não tem? Tem o poder da vida, tem o poder da morte, tem o poder de dar a vida, tirar a vida, tem o poder de ressuscitar mortos, tem o poder de fazer o que ele quiser. Como diz, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Deus manda, mas ele não é autoritário. Então, ele tem todo o poder, onisciente, onipresente, onipotente, mas não usa desse atributo para infringir o direito de escolha dos seus filhos. Presta atenção, ao mesmo tempo que ele tem poder, ele não usa esse atributo para infringir o direito que você tem. Você tem o direito de obedecer ou não. Você tem o direito de querer apanhar ou não, não é? Minha mãe diz assim: você está pedindo para apanhar. Vocês estão pedindo para apanhar. Ixi, eu ignorava, né? Eu ignorava. Entrava por aqui, saía por ali. Eu vou, vocês estão pedindo, eu vou pegar. Eu vou acertar vocês. E eu e meu irmão só de boa, né? Só alegria. Só dando problema. Aí tinha a hora que a conta chegava. Aí ela vinha. E aí já era, né? Então, nós temos o direito de ouvir e obedecer. E temos o direito de desobedecer. Esse direito não é que você tem razão em desobedecer. Você pode escolher se você quer obedecer ou não. Deus fala: eis que põe diante de vós a vida e a morte. Escolhe, pois, o que você quer. Meu irmão, você está em casa. O que você quer, a vida ou a morte? Deus dá direito de escolha para você. Escolhe. Você quer a vida ou quer a morte? Você escolhe. Você quer para a direita ou para a esquerda? Para onde você quer ir? Você quer fazer o certo ou quer fazer o errado? Deus olha para você como pai e diz: filho, escolhe. Eu quero que você escolha a vida. Mas se você quiser escolher a morte, escolha.
O poder de escolha, na minha visão, é nosso. Nós temos o direito de escolher. E também as consequências das nossas escolhas. Nós sofremos consequência pelas nossas escolhas. Deus Pai conhece os corações, amém? Ele sonda os nossos corações, né? O pai terreno, ele conhece um pouco o coração do filho. Não plenamente, né? Mas em parte ele conhece. Convive junto, sabe quando está bravo, o olhar, o jeito de andar, o jeito de falar, né? Ele conhece um pouco o que está dentro do coração do filho. Mas não como Deus. Deus conhece na profundidade, é como uma sonda que entra dentro do teu coração e tem, né, todo o visual, toda a lente lá interna, como uma endoscopia que ilumina e enxerga o oculto e escondido do nosso interior. Então Deus, como Pai, Ele conhece os nossos corações, mas não usa dessa onisciência para manipular. Deus não é manipulador. Tem gente que conhece tanto o outro e usa esse conhecimento para manipular o outro. Você sabia? Tem gente que conhece tanto o outro que ele usa esse conhecimento para manipular. Em benefício dele, é lógico, não é do outro. Ninguém é manipulado em benefício do outro. É em benefício próprio. Quem manipula, manipula para os seus próprios interesses. Mas Deus, mesmo tendo todo o conhecimento do teu coração, das tuas fragilidades, da tua fraqueza, Ele não manipula você. Ele não faz isso. Mas tem muito pai que manipula filhos. Tem muita mãe que manipula filhos. É triste, mas é uma realidade. Mas graças a Deus que o nosso Pai, Ele não nos manipula. Ele não faz isso conosco. Ele é um Pai cheio de amor. Por que, pastor? Porque Deus tem amor? Não, Deus não tem amor. Eu tenho que dizer para você, Deus não tem amor. Pastor, você está falando de heresia. Isso não é bíblico. Calma, não terminei a frase. Deus não tem amor, Ele é amor. Amém? É um atributo dEle, é a essência dEle. Ele é amor. Então, é um Pai cheio de amor, porque é amor. Que ama incondicionalmente. Tenta falar rápido. Incondicionalmente, 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 né? O que é incondicionalmente? É um amor ágape. É um amor ágape. O que é o amor ágape? Não espera nada em troca. Incondicionalmente. Se você vai retribuir ou não, eu amo. Se você vai me bater ou não, eu amo. Se você vai corresponder ou não, eu amo. Incondicionalmente. Não depende de retorno, não depende de recompensa. Eu amo se você fizer isso. Eu amo se você me der aquilo. Eu amo se eu tiver vantagem. Esse amor não é ágape. Esse amor é interesseiro. Esse é troca. Amor ágape é amor incondicional. Eu amo você, independente de você me retornar nesse amor. Então, Ele consegue fazer isso. O pai tem que amar o filho incondicionalmente. O pai tem que amar o filho independente das escolhas dele. Eu não estou dizendo que o pai tem que aprovar o caminho errado do filho, as escolhas erradas do filho. Eu não estou dizendo que o pai tem que aceitar no sentido de participar de coisas erradas do filho. Não, mas ele tem o dever de amar, mesmo sabendo que o filho está errado. Ele não está concordando com o erro do filho, mas ele ama o filho mesmo o filho estando errado. Então amar incondicionalmente é isso. Eu não concordo com você, mas eu respeito você. Eu não aprovo o teu estilo de vida, mas eu respeito você. Eu amo você, mesmo assim eu oro por você, eu intercedo por você, eu choro por você, eu me preocupo por você. Então é amar incondicionalmente. E Deus, o meu Pai, o teu Pai, Ele nos ama incondicionalmente. Ele olha para nós e fala, vai fazer besteira de novo. Ele já sabe, Ele é onisciente, mas Ele está lá em amor. Nos disciplina, nos corrige, nos traz de volta. Deixa a gente apanhar um pouco, deixa o diabo bater um pouco. Depois Ele vai lá, sai, joga o inimigo de lado assim, deixa, já mordeu bastante.
Agora vem cá, filho. Deus fazia isso com Israel. Israel desobedecia, adorava outros deuses, prostituía-se espiritualmente, se unia com povos pagãos, e Deus olhava e falava: gente, não é nada disso que eu tenho para vocês. Aí o povo não obedecia, ignorava, ia para o mundão, como se diz. O que Deus fazia? Permitia que os inimigos assolassem a nação, até ir lá no buraco. Aí vinha todo mundo chorando, pedindo misericórdia, se arrependendo. Aí Deus ia lá favoravelmente, debaixo de arrependimento deles, e restaurava e colocavam eles novamente numa posição de segurança. Deus podia dizer assim: ó, vocês acham que eu sou palhaço? Vocês pecam, se arrependem, pecam, se arrependem, pecam, se arrependem, e eu fico igual palhaço aqui, perdoando vocês, e vocês brincando comigo? Que benção essa moto, né? Bem na hora que eu estou falando, Jesus. Não, Deus não tem essa mentalidade humana, essa justiça humana, Ele não tem. Ele vai amar sempre. Inúmeras vezes Deus deu chance para Israel se arrepender, e quando se arrependia verdadeiramente, Deus ia lá, ajudava a nação, levantava ela e prosperava ela. Por quê? Porque o amor dele é incondicional. Graças a Deus, né, meu irmão? Porque se não fosse, nós estávamos lascados. Já pensou Deus olhando para nós e falando assim: quantas vezes você já errou comigo mesmo? Quantas vezes você já pisou na bola comigo mesmo? Quantas vezes você já feriu meu coração? Quantas vezes você feriu a minha santidade? Quantas vezes você me traiu? 20! Que se lasque. Agora eu quero mais é que você se rebente, vira as costas e vá embora. Nós estava tudo enfarinhado, igual peixe enfarinhado na fritura. Mas graças a Deus que Ele nos ama. A gente sofre consequência do pecado, a gente sofre consequência dos nossos erros, mas quando um pecador se arrepende, Deus está lá. Quando você se arrepende, Deus está lá. Quando você chora e se arrepende, Deus está lá, para te levantar e te dar mais uma chance. Quantas chances Ele vai dar, pastor? Quantas forem necessárias. Você também vai pagar o preço quantas vezes for necessário. Quer apanhar, continuar apanhando a vida inteira, vai. Mas quando você se arrepender, Ele vai continuar te perdoando e trabalhando a restauração na tua vida. Isso é Deus. Você pode aplaudir o Senhor, amém? Você pode dar glória para Ele, que Ele merece, amém? Aleluia. Glória a Deus, né? Quer maior exemplo, querido? Quer maior exemplo? Meu Deus, esse relógio aqui não dá, quase 8h20 já, é verdade? Jesus. Quer maior exemplo do filho pródigo? Lá em Lucas 15, 11, 32, nem vou ler o texto porque não dá tempo. O filho vira: pai, é o seguinte, eu quero minha parte em dinheiro, não quero cheque administrativo, quero dólar, nota sobre nota. Traz o malote lá que eu vou, ó, partiu. Vou esperar você morrer não, quero minha parte aqui em vida, porque vou viver a vida. O pai deu. E Jesus contando essa parábola, o pai deu, e ele foi para o mundo. E aí você sabe, né? Todo sofrimento que foi perdendo, ilusão, amigos. Enquanto tem dinheiro, tem amigos, depois não tem. E até que ele foi parar num lugar de porcos, comendo a comida dos porcos. E ele disse: puxa, eu estou numa situação terrível. E a sua consciência, né, traz à consciência o seu pecado, se arrepende. E ele diz: olha, eu vou voltar para a casa do meu pai. Sabe por quê? Porque nem os empregados do meu pai estão vivendo esse estilo, essa qualidade de vida precária que eu estou vivendo. Os empregados do meu pai têm salário, são bem tratados e não vivem nessa miséria. Eles têm muito mais do que eu estou aqui vivendo. Deus não tem isso para mim. E ele corre de volta para a casa do seu pai. E o seu pai sempre esperava ele, sempre esperava que ele voltasse. Sempre olhava para a porteira esperando que um dia meu filho vai voltar, um dia meu filho vai voltar, um dia meu filho vai voltar. E num desses dias que ele acreditava que o filho dele ia voltar, eis que o filho dele volta, maltrapilho, sujo, com uma sacolinha nas costas, uma mochilinha,
sapato furado, sem banho, sem desodorante, sem perfume, sem nada. E o pai o vê de longe, e o pai corre ao seu encontro, e o pai o abraça, o beija, traz ele para casa, como filho, dá um banho nele, coloca sandálias nos seus pés, coloca um anel que representa autoridade e posição, e ainda dá um banquete, mata o cordeiro e festeja a volta do filho. O que é isso? O que Jesus está dizendo nessa parábola? Amor de Deus é um amor incondicional. Houve arrependimento, você continua sendo filho. Eu te perdoo. Você sofreu as consequências lá no mundo. Você sofreu as consequências, você pagou um preço caro. Mas eu vou olhar para a porteira sempre e vou esperar que você volte arrependido. E se você voltar arrependido, eu não vou esperar você chegar até aqui. Eu vou correr ao seu encontro e eu vou te encontrar. Eu vou te abraçar e eu vou te beijar. E eu vou te colocar de volta na posição que você abandonou, que você desprezou, de filho. Porque você nunca deixou de ser filho. Você que não quis viver como filho, mas eu vou te trazer de volta à posição de filho. Quantas vezes as pessoas que se afastam de Deus, vão para o mundo, não passam por essa situação, mas quando elas se arrependem e decidem voltar, o pai está olhando para a porteira, e está vendo o filho chegar de volta à sua casa, e ele corre ao seu encontro para abraçá-lo, e restituir o lugar que sempre foi dele, de filho. Mas o outro filhão, religioso, pai, não estou te entendendo. Esse teu filho, que te ofendeu, te feriu, te distratou, pegou parte do seu dinheiro, dos seus bens, dissipou com as mulheres, volta para casa, você perdoa, coloca ele numa posição de honra, faz festa para ele. Que isso? Ficou revoltado. Eu estou aqui te servindo, eu estou aqui fazendo tudo que o Senhor me pede, e o Senhor nunca me deu um cordeiro para fazer festas com os meus amigos, e agora para esse teu filho, que volta depois de tudo que ele aprontou, você ainda o recebe, honra ele, e coloca ele num lugar que eu nunca tive. O que o pai diz para ele? Filho, o que é meu é teu. Você não entendeu que tudo que tem aqui é teu. Então o filho religioso, ele não tem noção que ele é filho. Ele vive na religiosidade. Olha o texto lá, Lucas 15. Deixa eu só ler um versículo ali de Lucas 15. Irmão, faz de conta que agora é 8 horas, tá bom? É horário, não é o horário de Brasília, é o horário do pastor, tá? Faz de conta que agora, põe na sua mente, agora é 8 horas ainda. Lucas, ai meu Deus. Bom, minha fiscal está olhando para mim. Enquanto ela está sorrindo, eu vou embora. Na hora que ela dá uma olhada séria assim, enquanto ela está sorrindo assim, eu falo, opa, tem prorrogação, tem mais uns minutos, até chegar nos pênaltis. Né, Gui? Na hora que ela olhar sério assim, fizer aquela cara, acabou, partiu. Aí eu falo, irmãos, amém, Deus já falou. Vamos orar, amém? Mas eu acho que eu vou ter mais uns minutinhos de prorrogação aqui. Vamos lá, Lucas 15. Deixa eu achar rápido aqui, né? Não vamos abusar da nossa liberdade. Lucas 15. Lá para o finalzinho, vamos ver o que o pai fala para o filho aqui. Mas quando volta para casa, no verso 30. Mas quando volta para casa, esse teu filho, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele,
Ele disse assim: eu estou revoltado com o seu comportamento de pai. Eu não concordo com o seu comportamento de pai. Eu ia colocar ele na senzala. Eu ia colocar ele para fazer o pior serviço. Ia pagar 1/3 que paga para os funcionários. Bom, isso aqui é a minha versão, tá? Ele não fala isso, mas eu imagino que ele estaria falando isso numa hora dessa. E ele ia sofrer muito. E sem direito a mais nada. Para tomar vergonha nessa cara. Nesse sem vergonha. Essa é a visão do filho. Do outro. Esbanjou. E o Senhor mata um novilho gordo para ele. Olha o que o pai diz: meu filho. O que o pai diz? Você também é meu filho. Esse teu filho. Aí ele fala assim: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E antes a revolta do filho, ele disse assim: olha, todos esses anos, no verso 26, se não me engano, estou enxergando bem aqui, estou sem óculos, 29, 29, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Ele estava vendo o pai como um tirano, um ditador, um senhor feudal. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, e aí ele diz: mas filho, você sempre está comigo, e tudo que eu tenho é seu. Ele está dizendo: eu não sou culpado que você não entendeu os teus direitos como filho. Eu não sou culpado que você não entendeu os privilégios de ser filho. Eu não sou culpado que você está vivendo como um religioso e está me vendo como um ditador, um tirano, um senhor que está aqui só para te explorar. Você não entendeu o que é ser filho. Ele está dizendo para esse filho: você não sabe o que é ser filho. E eu estou mostrando para você e para o teu irmão o que é ser filho. E aí, esse pai recebe esse filho. Então, essa parábola do filho pródigo exemplifica isso. Um amor de um pai incondicional, que perdoa, que coloca o filho novamente no lugar dele, como filho. Se você for observar, você vê que o filho, quando fala com o pai, o filho revoltado, ele não chama o pai de pai. Ele não identifica, ele não reconhece como um pai. Ele tem dificuldade para entender a paternidade. Mas o outro não, o outro fala: pai, pequei contra ti. Me faça como um dos teus servos. Eu volto lá embaixo, na posição de servo. Não estou voltando aqui para requerer uma posição de filho. Mas pai, deixa eu entrar, deixa eu pelo menos ter um pouco do que os teus servos têm, porque onde eu estava nem isso eu tinha. O filho que estava lá no mundo sabia que era filho. Embora quando ele volta, ele acredita que o pai não vai colocar ele na posição de filho, mas ele chama o pai de pai. O outro não. O outro, em nenhum momento você vê ele chamando o seu pai de pai, porque ele não vê o seu pai como pai. Queridos, nós precisamos ver a identidade do nosso pai, nós precisamos entender que ele é pai. Nós precisamos olhar para ele como pai. Nós precisamos ver que realmente ele é um pai. Então isso, como pais, você tem que identificar isso. Você tem que ver ele como um pai. Bom, e para ir caminhando para o final. O filho estava longe, né? Viu o pai, e o pai correu ao seu encontro. O filho não foi rejeitado, porque Deus ama incondicionalmente, porque ele se arrependeu.
O filho não foi rejeitado, mas foi perdoado. O filho não foi humilhado. O irmão queria que o filho fosse humilhado. O irmão queria que o filho fosse rejeitado. Mas o pai não rejeitou e nem humilhou o irmão. Pelo contrário, foi abraçado. Recebeu amor, recebeu vestes e calçados novos, um anel de festa, e foi acolhido, um anel de autoridade, e foi acolhido com uma festa. O pai não guardou mágoa, o pai não guardou rancor, o pai não jogou nada na cara. Você vê o pai falando aqui: o que você quer, rapaz? Eu sabia que esse dia ia chegar. Você me humilhou quando você saiu de casa. Você me desonrou. Você me desprezou, você me abandonou, e agora você quer o que aqui? Eu sabia que ia chegar esse dia. O pai poderia ter humilhado ele, o pai poderia ter exposto ele, o pai poderia ter expulsado ele, e dito: olha, só toma um banho aí, pega tuas coisas e vai embora, porque eu não considero você mais como filho. Mas o pai, de que pai nós estamos falando? O pai não fez isso. É difícil, hein? Deus coloca para nós uma posição difícil, para nós agirmos na figura desse pai. É difícil. Muitas vezes a nossa tendência é agirmos na posição desse irmão. Como pais, é difícil essa posição, mesmo amando o filho. É difícil. Tem que amar muito. E para finalizar, o pai, ele tem que ser uma figura de referência na vida do filho. O pai, que está em casa, mas é ausente, ele não se torna uma boa referência para o seu filho. Na realidade, as crianças esperam ver um pai, a figura de um pai que sai para trabalhar, trazer a provisão, como objetivo do pai provedor, mas tem filho que não sabe nem onde o pai trabalha, porque não tem relacionamento dentro de casa. Ele é provedor, mas ele não mantém relacionamento, ele não compartilha as experiências dele, ele não compartilha as dores dele, ele não compartilha os medos dele, ele apenas é provedor. E nós não podemos ser um pai assim. Há muitas outras coisas que poderíamos dizer nessa noite, mas o tempo não nos permite. Eu quero encerrar dizendo que a paternidade não é algo derivado da família humana, não parte do homem, mas é aprendido num relacionamento que vem da Trindade: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O princípio da paternidade não vem do homem, vem de Deus. Vem lá da eternidade, como um pai provedor, como um pai amoroso, 1 João 4,16, como um pai protetor, como um pai eterno. Eu só vou ressaltar o eterno aqui. Os filhos crescem e vão embora muitas vezes, e a gente se preocupa tanto, porque a gente sabe que não vai viver aqui, né, eternamente nessa terra, e um dia você vai morrer, teus filhos vão ficar aí, e nós nos preocupamos: como é que vai ficar, como é que meus filhos vão ficar depois que eu partir, como é que vai ficar se me der um infarto amanhã, e eu deixar meu filho com 10, com 15 anos, como é que vai ficar se me der uma doença, eu morrer, e meu filho ficar ainda na idade escolar. Nós como pais nos preocupamos com isso. Ah não, Deus me leva só quando eu tiver 80 anos, porque meu filho já está criado, já trabalhou, já tem o trabalho dele, já constituiu família, então eu vou estar mais tranquilo. É a tendência nossa como pai. Mas o Pai eterno é aquele Deus que é pai e vai cuidar do teu filho quando você não estiver mais aí. É aquele pai que vai cuidar do teu filho quando ele estiver na faculdade e você não está vendo o que está acontecendo lá. É aquele pai que vai ser pai do seu filho quando seus olhos não alcançam mais ele, quando seus olhos se fecham aqui, os de Deus continuam abertos, cuidando dos teus filhos, mesmo que você não esteja mais aqui.
é um Pai eterno, de perto e de longe. Nós somos limitados no espaço e no tempo, mas Ele não é. Ele não é. Um Pai salvador, provedor, a provisão, o amor, a proteção, a graça, a misericórdia. Mesmo que a humanidade, a maioria, estão escolhendo se filiar ao reino das trevas, como Jesus disse, viram a luz, mas ignoraram ela e quiseram permanecer nas trevas. Ao reino das trevas, o Pai incansavelmente não mede esforços para trazer a salvação para o ser humano, e de graça, conquistada através do seu Filho, que pagou tudo por nós. Está lá em 1 de Pedro 1:5. Então vamos guardar essas referências de Deus como Pai. Vamos procurar aplicar uma conduta paterna na semelhança de Jesus com o seu Pai, sua com Deus como teu Pai, e no relacionamento terreno seu com seu filho, como Jesus se relacionava com o seu Pai. Nós precisamos aprender isso. E o primeiro passo para se tornar um pai segundo a palavra é se tornar um filho de Deus. E se você já é um filho de Deus, é o primeiro passo. E o segundo, seguindo um revestimento do Espírito de Deus para te conduzir como um pai que quer te ensinar na vontade dele. Poderíamos falar muitas coisas ainda, queridos, mas o tempo não nos permite. E eu quero encerrar falando apenas uma coisa para você. Talvez você não teve, como eu disse, um pai presente na sua vida. Se você puder ler depois na sua casa a relação de Jesus com o Pai, o que deixa de exemplo de, não deu para chegar nessa parte, mas a relação de Jesus com o Pai. Como era a relação de Jesus com o Pai? Como tem que ser a sua relação com Deus? Também em cima do que nós falamos. Lê Evangelho de João, capítulo 12, 14 e 17. Você vai compreender melhor o que nós, em poucas palavras, passamos aqui para você.